meu nome é Camila, eu sou professora de Química. Hoje nós vamos fazer uma revisão e também fazer uma correção de uma questão do Enem de 2017. O conceito abordado nessa questão é ligações covalentes e nós vamos atrelar um pouco de interações intermoleculares. Vamos lá? Questão do Enem de 2017. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com a base NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a equação química genérica. Ele te dá a equação. Professora, o que é uma equação? É a representação de uma reação química. Então, ele disse que nós temos um ácido se combinando com uma base e o produto dessa reação são sais de amônio. Atentem que eu tenho um elemento que ele é genérico. O que é isso, professor? Eu não sei qual que é esse elemento. E muitas das vezes o aluno, ele tem essa tendência, você aluno, de querer descobrir quem que é esse elemento X. Mas nessa questão em especial, nós não precisamos saber quem é o elemento X. A chave de resposta dessa questão não está nesse elemento X, e sim no que foi introduzido no texto. Ele diz que as partículas microscópicas é produto de uma reação. Quem que é o produto, professora? O meu sal de amônio, ok? Eu vou aproveitar essa questão para fazer uma pequena revisão acerca dos conteúdos de primeiro ano. Vamos lá? Olha a pergunta que ele faz. A fixação de molécula de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por ligações iônicas, interações de polo-dipolo, interações de polo-dipolo induzido, interações íon-dipolo, ligações covalentes. Por que eu estou mostrando as opções para vocês? Porque é importante que vocês compreendam que, se eu sei a natureza das ligações, eu consigo compreender. O que, professora? Você consegue compreender, identificar se o composto é molecular ou iônico. Vamos lá para a revisão? A tabela periódica, ela é um mecanismo facilitador. O que você está falando, professora? Eu estou dizendo que a tabela, que foi feita para ser consultada, ela facilita compreender as naturezas das ligações. Quais os tipos de ligações que eu tenho, professora? Eu tenho ligação iônica, covalente e metálica. Mas na aula de hoje nós vamos atentar apenas para as ligações iônicas e covalentes. Professora, por que a tabela é essencial? Olha, se você verificar, no topo da coluna eu tenho lá, do elemento hidrogênio, o número 1, que está indicando que é a primeira coluna, e eu tenho também 1A. Professora, o que significa esse 1A? Nós sabemos que a tabela periódica, ela é dividida em família A e família B. Ora, os elementos da família A, eles indicam uma propriedade semelhante desses elementos. O nome família já está dizendo que ele tem algo em comum. Eu, Camila, sou membro de uma família. Eu estou dizendo que eu sou iguais ou igual aos meus irmãos? Não. Se eu pertenço a uma família, eu sou membro dessa família, eu tenho algo em comum. Na tabela não é diferente. Ah, professora, então quer dizer que o elemento, se ele se encontra na família 4A, ele tem propriedade química semelhante? Sim. Acompanhe comigo. O carbono, ele se encontra na família 4A. Ora, se ele se encontra na família 4A, quantos elétrons que ele vai ter na última camada? 4. Verifique na ilustração que eu tenho o meu núcleo, que nós aprendemos que é composto de prótons e nêutrons, e esse nível energético que está sendo representado por essa circunferência, ele tem apenas 4 elétrons no último nível energético. Ah, professora, então quer dizer que o nitrogênio se encontra na família 5A, então ele vai ter quantos elétrons na última camada? 5.
E o flúor, professora? Se ele se encontra na coluna 7A, quantos elétrons que ele vai ter na última camada? 7. Ficou claro? O último nível energético, ele vai demonstrar se o elemento tem tendência a doar elétron, receber elétron ou compartilhar elétron. Isso facilita. Por quê, professora? Porque os elementos, eles sempre vão estabelecer ligações para quê? Para que alcance estabilidade. O que é ter estabilidade na química, professora? É ter 8 elétrons na última camada. Ah, então agora ficou fácil. Sim. O flúor está na coluna 7A. Pense, para 8, que é a regra do octeto, é mais fácil ele receber um elétron, compartilhar um elétron ou doar os 7 elétrons dele. Olha como que fica mais fácil compreender a natureza das ligações quando eu consulto a tabela periódica e eu sei o último nível energético. Vamos para as ligações químicas? Eu disse que nós temos 3 tipos de ligações: iônica, covalente e metálica. Professora, qual que é a diferença da ligação iônica para a ligação covalente? Pensem comigo. Ligação iônica, o próprio nome já está dizendo, ela vai formar íons, então tem que ver transferência de elétrons. Ah, professora, se tem que haver transferência de elétrons, é por isso que tem uma seta saindo do Na e indo para o cloro? Sim. Verifiquem na ilustração que o Na ele se encontra na coluna 1A. Por isso, ele só tem um elétron na última camada. Já o cloro está na coluna 7A. Quantos elétrons que ele tem na última camada? 7. A pergunta é mais fácil o sódio ganhar 7 elétrons ou transferir um único elétron que ele tem? É mais fácil ele transferir. Verifiquem depois da seta que o sódio ele ficou com 8 elétrons, porque ele tinha um único elétron na última camada, transferiu o único elétron que ele tinha, e a camada anterior dele tinha 8, então ele passou a ter 8 elétrons. O cloro, por sua vez, tinha 7, ganhou 1, ficou com 8. Verifiquem que o elemento Na, ele ganhou uma carga positiva. Professora, que carga residual é essa? Pensem comigo. Se ele transferiu um elétron, ele é denominado de íon cátion, agora ele tem deficiência de elétrons. O cloro, por sua vez, ele ganhou, ele recebeu um elétron, então ele tem excesso de elétrons. Então ele recebe a carga residual negativa. Então o Na ficou positivo e o Cl ficou negativo. Agora eu tenho íons, por isso ligação iônica. Ficou claro? Professora, a definição de ligação iônica é quando há transferência de elétrons. Professor, o que difere a ligação iônica da ligação covalente? A própria palavra já está falando, covalente é compartilhar. Ah, professor, então quer dizer que o par de elétrons de ambos? Sim, eu disse que a regra do octeto é ter 8 elétrons na última camada. Tem exceção? Claro. E o hidrogênio é uma das exceções. Ele tem um único elétron. Observem, o cloro, nós já sabemos que tem 7. O hidrogênio é o elemento atípico da tabela periódica. Ele tem um elétron e ele estabiliza com 2. Então, a regra não é para todos, eu tenho exceções. O hidrogênio é uma delas. Se ele estabiliza com 2, ele vai compartilhar. Analisem a ilustração após a seta. O par de elétron ele não foi transferido. O par é tanto do hidrogênio quanto do cloro. Ah, professora, é como se fosse um casamento? Perfeito. Você está compartilhando. O par de elétron é tanto do hidrogênio, do H, quanto do cloro, que é o Cl. Professor, então agora eu aprendi que a ligação iônica é aquela que há transferência e a ligação covalente é aquela que há compartilhamento de elétrons. Perfeito. Prosseguindo, eu disse que se eu compreendo a natureza das ligações, eu posso afirmar se o composto é molecular ou iônico. Nós aprendemos lá no primeiro ano, e essa foi uma breve revisão, mas nós vamos ter mais aulas de ligações químicas para compreender um pouco melhor. Os elementos, que é o ácido HX, que se encontra no estado gasoso, se combinando com o NH3, que se encontra no estado gasoso, eles são compostos moleculares. Professora, se eu sei que são compostos moleculares, eu sei que a natureza das ligações dele
desses elementos é o quê? Ligações covalentes. Professora, mas o meu produto ficou claro lá no texto que o produto, ele dá origem a sais de amônio. Ele deixou muito claro que é um sal. Verifiquem na equação que o seu produto se encontra no estado sólido. Por mais que eu não saiba quem que é esse elemento X, eu sei que são sais. Ora, qual que é a definição de sais? Compostos que, em contato com a água, se dissociam. O que é isso, professora? Vai haver a quebra da molécula e ele vai liberar íons. Ah, professor, então os sais são compostos que em contato com a água, que é o sal, ele é um retículo cristalino, como se fosse uma rede tridimensional. Quando ele entra em contato com a água, vai haver a quebra da molécula e vai liberar íons. Ficou claro? Então eu sei que a natureza desses compostos ali são compostos iônicos. Ficou claro? Professora, mas o texto fala que o produto, que agora eu sei que é um sal, que se dissocia em água e libera íons, ele vai interagir com a molécula da água. Como que vai ser essa interação? Vamos lá? A água, ela é um composto polar. Professor, o que é polaridade? Polaridade está atrelado, né, a eletronegatividade. O que é eletronegatividade? A capacidade que o núcleo de um átomo tem de atrair o elétron do outro. Então, a eletronegatividade é a capacidade que o núcleo, que no caso vai ser o oxigênio, vai atrair os elétrons do hidrogênio. Ah, professora, por isso que ele se torna mais eletronegativo? Sim. Eu posso calcular a polaridade por meio de nuvem eletrônica, por vetores. Na maioria das vezes, aquela regrinha que vocês aprenderam lá no primeiro ano, do elemento central ter a maior quantidade de elétrons, ter sobras de elétrons, é a mais fácil. Mas nesse caso aqui, nós sabemos que os elementos mais eletronegativos da tabela periódica é o Fon. Vamos revisar? Verifiquem no topo da coluna 17, eu tenho flúor, na coluna 16 eu tenho oxigênio, na coluna 15 eu tenho nitrogênio. Eles são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Se o oxigênio é o mais eletronegativo, ele vai receber a carga residual negativa, essa carga que eu chamo de carga parcial negativa. Por quê, professor? Ele é o mais eletronegativo. Ele atrai mais os elétrons para ele. Já o hidrogênio, ele recebe a carga parcial positiva. Por isso que eu posso afirmar, nesse caso, que a molécula é polar. Lembrando que tem outras maneiras, né, que nós não vamos aprofundar nessa aula. Mas nesse caso, eu tenho polos. Por isso que eu falo que a molécula é polar. Eu posso chamar também de dipolo da água. Professora, mas se você disse que a água é polar, como que vai acontecer essa interação? Eu tenho um sal, como nós vimos, que ele se dissociou em íon positivo e íon negativo, que eu chamei de cátion e ânion. Olha, acompanhe comigo a ilustração. O cátion vai atrair o polo negativo da molécula da água. E o ânion vai atrair o polo positivo da molécula. Então, eu não tenho como produto o NH4X, esse sal não se quebrou, não liberou os íons. Então, o NH4, que é o polo positivo, que é o meu cátion, ele vai atrair o oxigênio que recebeu a carga parcial negativa. Então, ele vai atrair a carga negativa. E o meu X, que é o meu ânion genérico, ele vai atrair a parte positiva da molécula da água, que no caso é o hidrogênio. Esse fenômeno, ele também é conhecido como solvatação. Como nós não sabemos quem é o elemento X, eu trouxe para vocês um outro exemplo, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha da sua casa, que é o NaCl.
Reparem na ilustração que ele é um cristal, ele é uma rede cristalina. Ah, professora, a molécula da água, ela é responsável tanto pela separação, pela quebra da molécula, quanto mantê-los isolados. Reparem que a água que vai solvatar o meu soluto, que é o Na, que é o sódio. E a água ela vai estar solvatando também o soluto, que é o Cl, o cloro. Então, solvatação, nós temos que lembrar que tem alunos às vezes têm dúvida, professor, isso é uma reação? Não, isso é uma interação. Isso é um fenômeno físico que acontece. Não há transformação química ali, apenas água que vai interagir com o soluto, ok? Através dessa força de atração. Aqui eu tenho uma ilustração que vocês conseguem ver o sal no estado sólido e depois como que a molécula se quebra, dissociando e sendo separada pela água. Vamos voltar à questão? A pergunta da questão do Enem é a seguinte: a fixação de molécula de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por ligações iônicas, que nós já aprendemos, que é transferência de elétrons, interações de polo quando acontecem entre compostos polares, interações de polo induzido, acontece apenas com moléculas apolares. Professora, você falou da polar. E as apolares, professora? Apolar, o próprio nome está dizendo, A é uma negação, ela não tem polos, ok? Então, interações de polo induzido só vai acontecer entre moléculas apolares. Nós vamos ver na próxima aula. Interações íon-dipolo, ligações covalentes, que nós aprendemos que acontece quando há compartilhamento de elétron. Repare que ele não quer saber a natureza das ligações, ele quer saber a interação. Por quê? Vamos voltar à questão? Professora, eu tenho menos de 3 minutos para resolver uma questão. E olha que a chave de resposta, ela se encontra no corpo do texto. Ele fala que o responsável pela formação das nuvens, ou seja, consequentemente das chuvas, é o meu sal. E nós aprendemos que os sais são compostos que, em contato com a água, quebra a molécula, dissocia liberando íons. Então, já sei parte da resposta. São íons. Interage com o vapor de água. A interação é com quem? Com a água. É só eu saber julgar. A água é polar ou apolar? Nós aprendemos que ela tem dipolo. Então, a água é polar. Então, eu tenho uma interação íon-dipolo. Vamos voltar para a questão? Interações íon-dipolo, letra D. Então, ficou claro e explícito para vocês que é importante que você saiba alguns conceitos básicos do primeiro ano para resolver uma questão, mas que a chave da resposta dessa questão, ela não se encontrava em encontrar o elemento genérico, e sim saber 2 conceitos, conceito de sais, conceitos de polaridade e interações intermoleculares. Então, cara aluno, eu espero que você tenha gostado dessa aula, dessa breve revisão que envolveu conceitos de ligações químicas, tabela periódica, interações intermoleculares, polaridade da molécula, para resolver a questão do Enem de 2017. Espero você na próxima aula.